Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo Maurício. Hoje vou estar falando sobre pesquisa de opinião. De uma maneira bem simples, vamos iniciar pesquisando no Google o que significa pesquisa de opinião. Então a gente tem vários sites que falam sobre isso. A gente vai pegar o primeiro mesmo, que é da Wikipédia, e talvez o que se destaca é esse trecho que eu estou sublinhando aqui, né? E ele fala sobre enquete ou estudo de opinião. É um levantamento estatístico de uma amostra particular da opinião pública. Ou seja, é uma maneira de a gente saber qual é a opinião das pessoas a respeito de determinado tema. Então, no caso, o tema desenvolvido junto com os estudantes foi a amizade, né? Amigos e amigas. Então, eu queria saber o que duas turmas pensavam a respeito. Então eu criei várias premissas, ou seja, frases na afirmativa, para saber a opinião delas. As respostas eram bem simples, né? Sim, não, talvez. Na coleta de dados, conseguimos fazer dois tipos de análise. O primeiro tipo de análise é comparar as respostas das duas turmas. Então, tudo que está de amarelo são respostas diferentes. A resposta da turma A da primeira premissa, 18 foram sim, um não e um talvez. Um não respondeu ou respondeu mais de um item. Enquanto que na turma B, a resposta foi 11 sim e 9 talvez. Interessante que o talvez cresceu. Isto começa a mostrar que as opiniões entre as turmas pode ser diferente. Na terceira linha, as respostas são bem semelhantes. Olha, o 12 sim, 7 talvez. 12 sim e 8 talvez. Está muito semelhante. Elas são parecidíssimas. O segundo tipo de análise é juntar todos os dados. Quando a gente junta todos os dados, a gente tem um panorama geral. Então, neste caso, é meio complicado a gente fazer análise só olhando os números, né? Porque é muito número aqui. Então, né, é mais fácil a gente montar um gráfico. O gráfico a partir dessa tabela que a gente acabou de ver. Então, de cor azul é o sim, de cor vermelha o não, amarelo talvez. E nitidamente, para cada premissa, você percebe qual foi a resposta que se destacou. Então, na primeira premissa se destacou o sim, na segunda o sim. Agora, olha aqui na quarta premissa, está meio emparelhado, né? O sim e o não estão quase dando o mesmo resultado. O 7, o não se destacou. O 10 também, o não se destacou. O 14, o talvez se destaca, mas ele se destaca muito pouco, né? O sim e o não, eles de alguma maneira estão próximos até, né? Então é legal que a gente comece a criar uma noção do que a gente pode analisar, né? Isso pode nos ajudar. Vamos analisar a primeira e a segunda premissa, onde o sim se destaca consideravelmente. Aqui estão as premissas. Existe o respeito em qualquer situação, então a maioria disse sim. Respeito só existe se me respeitar. A maioria disse que sim. É engraçado porque nesse momento da análise me veio uma pergunta na cabeça. Eu repliquei essa pergunta nos dois grupos. Respeito existe em qualquer situação, mas e se o amigo desrespeitar? Continua sendo amigo? Muitos disseram que não, e que isso não acontece, esse desrespeito. E aí eu fiquei assim curioso para entender. E é muito interessante, né? Por quê? Porque quando eu vou analisar os dados, a número 10 foi uma premissa montada propositalmente para entender a premissa número 1 e 2. A premissa número 10 fala sobre precisa explicar as regras. Então, se a gente olha os resultados, a maioria disse que não precisa. Então, quer dizer, tem tudo a ver com as respostas da 1 e da 2. Conversando com as duas turmas, eles disseram que não é necessário explicar as regras porque basta um olhar, um movimento, um gesto, que tudo se entende. Então, quer dizer, se houver um desrespeito, esse olhar, esse gesto, ele não foi observado pelo amigo. Então, por isso que ele deixa de ser amigo e por isso que a maioria responde sim. Existe respeito em qualquer situação. É algo que está conectado, né?
Então, esse gráfico de barras nos ajuda a criar várias possibilidades de análise. Essa foi uma das análises que foi possível realizar e comentar aqui com vocês. Vocês podem realizar outras. E assim vai acontecer com a pesquisa de opinião gerada por cada um de vocês, ou o grupo de vocês, né? Vale muito a pena fazer esse tipo de trabalho, porque aí a gente começa a entender uma das reais funcionalidades da estatística para a gente saber a opinião das pessoas. Nem sempre a opinião de muitas pessoas é a mesma opinião que nós temos. E espero que vocês façam um ótimo trabalho. Uma ótima semana, um abraço a todos.